Já se perguntou por que certas situações em sua vida parecem girar em ciclos intermináveis, como se estivesse preso em um labirinto invisível? E se eu lhe dissesse que existe uma explicação profunda para essas repetições e que a chave para transformar sua realidade está adormecida nas camadas mais profundas da sua mente? Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos territórios inexplorados da psique humana, guiados pela sabedoria revolucionária de Carl Jung, para descobrir como os conteúdos do seu inconsciente moldam silenciosamente cada aspecto da sua existência. O que você descobrirá nos próximos minutos poderá mudar completamente sua percepção sobre relacionamentos, circunstâncias e principalmente sobre si mesmo. Inscreva-se agora e fique até o final deste vídeo, pois o conhecimento que compartilharei pode ser o primeiro passo para uma vida de autenticidade e plenitude que você nunca imaginou ser possível. Imagine observar o fluxo de sua existência como um rio que segue um curso específico. Por mais que você tente alterar seu caminho, mudar as paisagens ou as pessoas que o acompanham na margem, certas correntezas insistem em levá-lo para os mesmos lugares. Aquela sensação de inadequação que ressurge em momentos inesperados. Aquele relacionamento que, embora com pessoas diferentes, sempre evoca as mesmas emoções dolorosas. Aquela insatisfação profissional que parece persegui-lo, independentemente da empresa ou posição. Carl Jung, o brilhante psiquiatra suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, nos apresenta uma perspectiva transformadora sobre essas recorrências. Para ele, não estamos simplesmente vivendo eventos aleatórios, estamos experimentando manifestações tangíveis do nosso universo interior. O mundo exterior dança conforme a sinfonia composta pelo nosso inconsciente. E compreender essa intrincada coreografia é o primeiro passo para se tornar o compositor da sua própria realidade. Jung desenvolveu sua teoria da psique após décadas de rigorosa investigação científica e profunda autoanálise. Ele descobriu que somos muito mais do que nossa consciência nos permite perceber. Para ele, a psique humana é como um iceberg. A parte consciente representa apenas uma pequena fração visível, enquanto o vasto território do inconsciente permanece submerso, influenciando silenciosamente cada aspecto da nossa vida. O processo de individuação, como Jung o chamava, é a jornada de integração entre essas dimensões fragmentadas do nosso ser, as partes luminosas que abraçamos e as sombrias que rejeitamos. Quando ignoramos esse chamado interior, quando nos recusamos a olhar para os aspectos de nós mesmos que nos causam desconforto, a vida encontra formas criativas de nos trazer essas mensagens através de situações e pessoas que cruzam nosso caminho. Pense em uma situação recente que drenou completamente sua energia. Talvez tenha sido um colega de trabalho que constantemente diminuía suas ideias, um amigo que parecia sempre tomar mais do que oferecia, ou um parceiro cujas palavras o faziam questionar seu próprio valor. No calor do momento, é natural atribuir toda a responsabilidade ao outro. Mas Jung nos convida a uma reflexão mais profunda e desafiadora. Essas pessoas não aparecem em nossa vida por mero acaso ou azar. Elas são manifestações externas de aspectos da nossa própria psique que ainda não reconhecemos ou integramos. Jung chamava isso de projeção, um mecanismo psicológico pelo qual atribuímos aos outros qualidades, defeitos, desejos ou medos que existem dentro de nós, mas que não conseguimos ou não queremos enxergar. A sombra, conceito central na psicologia analítica junguiana, representa tudo aquilo que reprimimos ao longo da vida. Impulsos, desejos, medos, traumas, aspectos de nós mesmos que aprendemos a esconder por não se alinharem com nossa autoimagem ideal ou com as expectativas sociais. Essa sombra não é intrinsecamente negativa. Ela é simplesmente uma parte integral da nossa totalidade que foi relegada às profundezas do inconsciente. Quando não reconhecemos nossa sombra, ela encontra formas de se expressar através dos outros. Como um mestre de marionetes invisível, ela orquestra situações e atrai pessoas que refletem exatamente aquilo que nos recusamos a ver em nós mesmos. É por isso que certas dinâmicas parecem se repetir. São mensagens cifradas da nossa psique, tentando nos mostrar o que precisa ser integrado. Considere, por exemplo, a crença inconsciente de que você precisa constantemente provar seu valor para merecer amor. Talvez essa convicção tenha nascido durante sua infância, quando sentiu que precisava conquistar a aprovação dos seus cuidadores através de conquistas ou comportamentos específicos. Essa crença não desaparece simplesmente porque você cresceu. Ela se transforma em uma frequência energética que você emite inconscientemente, como uma estação de rádio transmitindo continuamente. E quem sintoniza nessa frequência? Precisamente aquelas pessoas que reforçarão essa narrativa interna, que inconscientemente te farão sentir que nunca é suficiente, que sempre há algo mais a conquistar para ser digno de amor.
Jung nos mostraria que isso não é coincidência ou destino cruel. É sua própria sombra manifestada externamente, oferecendo uma oportunidade de cura e integração. O extraordinário nessa compreensão é que ela nos devolve o poder. Se o mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno, então a transformação começa dentro. Podemos alterar a frequência que emitimos, reescrever o roteiro que tem guiado nossas interações. O amor próprio, na perspectiva junguiana, é muito mais profundo do que afirmações positivas diante do espelho. É um ato de coragem radical, a disposição de mergulhar nas águas turvas do inconsciente e abraçar até mesmo as partes de nós mesmos que aprendemos a rejeitar. Usando uma metáfora que Jung apreciaria, imagine que dentro de você existe um jardim psíquico. Algumas flores são vibrantes e perfumadas, facilmente reconhecíveis como parte de sua identidade. Outras plantas estão murchas, escondidas nas sombras, porque você aprendeu que eram ervas daninhas indignas de cuidado. O verdadeiro amor próprio é decidir regar esse jardim por inteiro, não apenas as flores exuberantes, mas também aquelas plantas que crescem nas sombras. Quando você faz isso, quando aceita sua totalidade sem julgamento, algo extraordinário acontece. O mundo começa a responder de forma diferente. Jung observou em seus pacientes que a sombra, quando negligenciada, ganha força e autonomia. Ela se manifesta através de comportamentos compulsivos, explosões emocionais inexplicáveis ou escolhas autodestrutivas. Porém, quando confrontada conscientemente, quando trazida à luz da consciência, ela perde seu poder de controle sobre nós. Ela se torna uma fonte de sabedoria e energia criativa. Pense em alguém que recentemente despertou em você uma reação emocional intensa, raiva, inveja, ressentimento ou até mesmo admiração excessiva. Agora, ao invés de focar apenas no comportamento dessa pessoa, pergunte-se: o que essa pessoa espelha em mim? Quais aspectos de mim mesmo estou projetando nela? Talvez aquele chefe autoritário que tanto o irrita esteja tocando em sua própria dificuldade em estabelecer limites. Talvez aquele amigo que sempre busca validação esteja refletindo sua própria necessidade não reconhecida de aprovação. Ou aquela pessoa que você considera egoísta pode estar espelhando um aspecto de autocuidado que você reprime por considerar indigno. Essa autorreflexão não é um exercício de autoculpabilização, mas sim de autoconhecimento profundo. É o trabalho da sombra, trazendo à consciência o que precisa ser reconhecido, aceito e integrado. A neurociência contemporânea começou a validar empiricamente o que Jung intuiu há décadas. Estudos recentes sobre cognição e percepção demonstram que nosso cérebro não é um receptor passivo da realidade, mas um órgão que ativamente constrói nossa experiência com base em crenças pré-existentes. Quando carregamos a convicção inconsciente de que não somos dignos de respeito, nossos circuitos neurais literalmente filtram a realidade para confirmar essa crença. Você naturalmente dá mais peso às críticas do que aos elogios. Você registra com mais intensidade as rejeições do que as conexões. Seu cérebro, dedicado a criar um modelo coerente do mundo, seleciona e amplifica evidências que confirmam suas crenças mais profundas, mesmo quando essas crenças causam sofrimento. Mas a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões, nos oferece esperança. Quando você começa a questionar essas crenças limitantes, quando cultiva conscientemente uma relação de autoaceitação e autocompaixão, seus padrões neurais começam a se reorganizar. Sua percepção da realidade se transforma sutilmente. As pessoas que antes pareciam drenar sua energia já não ressoam com sua nova vibração, não porque você as expulsou, mas porque sua frequência interna mudou fundamentalmente. Jung também nos apresentou o fascinante conceito de sincronicidade, a ideia de que eventos aparentemente desconexos podem estar ligados por significado, não por causalidade. Quando você começa a trabalhar na integração da sua sombra, a vida frequentemente responde com coincidências significativas que parecem quase mágicas. Talvez você se depare com um livro que responde exatamente à questão que o atormentava. Ou encontre um mentor que aparece precisamente quando você está pronto para aprender o que ele tem a ensinar. Ou uma oportunidade surja no momento exato em que você desenvolveu a confiança para abraçá-la. Para Jung, essas sincronicidades não são meros acasos. São manifestações de um princípio ordenador mais profundo, uma evidência da interconexão entre psique e matéria. Esse processo de autotransformação, contudo, não é instantâneo nem linear. Requer dedicação, paciência e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. Jung sugeria diversas práticas para facilitar esse caminho, incluindo a autoobservação atenta, um estado de consciência testemunhal onde você observa seus pensamentos, emoções e reações sem julgamento. Pergunte-se regularmente:
Que padrões tendem a se repetir em minha vida? Que tipo de pessoas constantemente atraio e o que elas despertam em mim? Quais situações provocam reações emocionais desproporcionais? Essas perguntas são como lanternas que iluminam gradualmente os recônditos da sua psique. Ao explorá-las com curiosidade genuína, você pode descobrir, por exemplo, que sempre atrai relacionamentos onde acaba no papel de cuidador, porque no fundo acredita que seu valor está em sua utilidade para os outros. Ou pode perceber que evita confrontos a qualquer custo porque carrega um medo primordial de abandono. Cada descoberta é uma pista valiosa, um fio que, quando seguido com coragem, conduz à sua libertação. O processo de integração da sombra é sem dúvida desafiador. Exige que você questione narrativas internas que podem ter guiado sua vida por décadas. Requer que você confronte medos, dores e inseguranças que preferiria ignorar. Mas é precisamente nesse enfrentamento que reside o potencial de transformação mais profunda. Imagine acordar um dia e perceber que as opiniões alheias já não têm o mesmo poder sobre você. Ou que aquele crítico interno implacável finalmente se acalmou. Ou que você pode estar presente nos relacionamentos sem o medo constante de não ser suficiente. Essa é a promessa da integração da sombra. Não uma vida sem desafios, mas uma vida vivida com autenticidade e plenitude. Nesse estágio da jornada, as relações tóxicas que antes pareciam grudadas em sua vida começam naturalmente a se dissolver. Não porque você as combate ou as expulsa ativamente, mas porque elas simplesmente deixam de ressoar com quem você se tornou. Como Jung astutamente observou, o que você resiste persiste. A mudança verdadeira não vem da luta contra o que não queremos, mas do cultivo do que realmente somos. Jung acreditava profundamente que o maior presente que podemos oferecer ao mundo é nossa autenticidade. Quando você vive a partir do seu verdadeiro eu, sem máscaras ou pretensões, o mundo responde com uma qualidade diferente de relacionamentos. As pessoas que cruzam seu caminho já não são espelhos das suas feridas não curadas, mas reflexos das suas potencialidades e força. E aquelas que anteriormente tentavam manipular suas inseguranças ou diminuir seu brilho, elas simplesmente não encontram mais pontos de ancoragem em sua psique. Como Jung expressou poeticamente, aquilo que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. Mas quando trazemos à luz o que estava oculto, nosso destino se transforma. Essa transformação não se trata de alcançar algum estado idealizado de perfeição, uma concepção que Jung criticava veementemente. Trata-se de se tornar inteiro, de integrar as polaridades da existência humana. É sobre reconhecer que você merece amor e respeito não porque alcançou determinado padrão externo, mas simplesmente porque existe, com todas as suas complexidades, contradições e potencialidades. Quando você vive a partir desse lugar de autoaceição profunda, as pessoas certas começam naturalmente a aparecer em sua vida. Não porque você as procura com desespero, mas porque elas são atraídas pela autenticidade que você agora emana. E as pessoas que antes o drenavam se afastam por si só, como sombras que naturalmente recuam diante da luz. Considere por um momento sua vida como um grande palco teatral, onde cada pessoa que cruza seu caminho desempenha um papel específico em uma narrativa que você, mesmo inconscientemente, ajudou a escrever. Em certos momentos, esse palco é ocupado por figuras que parecem sugar sua vitalidade, que consistentemente desafiam sua paz interior ou despertam emoções desproporcionalmente intensas. Raiva, ressentimento, insegurança ou aquele vazio inexplicável que permanece mesmo após a interação. Pergunto-lhe, por que essas dinâmicas persistem? Por que certos padrões relacionais se repetem incansavelmente, como se o universo estivesse determinado a apresentar-lhe a mesma lição vestida em diferentes disfarces? Carl Jung, esse profundo explorador da alma humana, nos oferece uma resposta revolucionária. O mundo exterior é um reflexo refinado do nosso mundo interior. E para transformar esse reflexo, precisamos ter a coragem de olhar para dentro, para as verdades que muitas vezes preferimos evitar. Jung elaborou detalhadamente sobre o mecanismo psicológico da projeção, um processo inconsciente pelo qual atribuímos aos outros aquilo que não conseguimos ou não queremos reconhecer em nós mesmos. Reflita sobre alguém cuja presença desperta em você irritação ou desconforto profundo. Talvez seja a arrogância de um colega de trabalho, a manipulação emocional de um familiar, ou a indiferença de um parceiro romântico. Agora respire profundamente e considere. O que essa pessoa ou comportamento específico desperta em você pode ser um reflexo preciso de algum aspecto de si mesmo que ainda não foi integrado à sua consciência. A arrogância que tanto o irrita pode ser o espelho de uma insegurança que você carrega silenciosamente. A manipulação que você deplora pode refletir um medo inconsciente de perder o controle sobre sua própria vida.
A indiferença que o magoa pode espelhar a dificuldade em se conectar com suas próprias emoções. Isso não significa que você seja idêntico a essas pessoas que o perturbam, mas que elas estão tocando em pontos sensíveis da sua psique, áreas que pedem atenção, compreensão e integração. Como Jung eloquentemente expressou, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento mais profundo de nós mesmos. A irritação, o desconforto ou a reação emocional intensa se tornam assim não obstáculos, mas portais para o autoconhecimento. A projeção funciona como um mecanismo sofisticado que ilumina precisamente os aspectos mais obscuros da nossa psique. Quando você reage desproporcionalmente a alguém, raramente é apenas sobre o comportamento objetivo dessa pessoa. É sobre o significado simbólico que ela assume em seu mundo interno. Se você consistentemente se sente diminuído ou invalidado por certas pessoas, muito provavelmente existe uma crença profunda de que seu valor é contingente, condicional ou insuficiente. Essa crença, frequentemente operando nos bastidores da consciência, corresponde ao que Jung chamaria de sombra não integrada, uma parte de sua identidade que foi reprimida ou negada, talvez como resultado de experiências formatadoras na infância, mensagens culturais internalizadas ou momentos de vulnerabilidade em que você concluiu que certos aspectos de si mesmo eram inaceitáveis ou perigosos. O segredo transformador que Jung nos revela é este: enquanto essa sombra permanecer não reconhecida e não integrada, ela continuará se manifestando nas pessoas e situações que permeiam sua vida. Sua energia psíquica busca expressão, se não através da consciência, então através do ambiente externo. Mas o que acontece quando você decide iniciar esse trabalho interior? Quando, em vez de culpar o mundo pelas suas frustrações, você começa a questionar: o que essa situação está me ensinando sobre mim mesmo? Que parte de mim está buscando reconhecimento? Jung concebia o processo de individuação, o caminho de tornar-se psicologicamente completo, como fundamentalmente dependente da integração dessas partes escondidas. Esse processo não visa alcançar algum estado idealizado de perfeição, mas de totalidade psíquica. É como reunir fragmentos dispersos de um quebra-cabeça interior, reconhecendo que cada peça, independentemente do seu formato ou cor, tem seu lugar legítimo na composição final. À medida que você recolhe essas peças reconhecendo e acolhendo aspectos anteriormente rejeitados de si mesmo, algo extraordinário ocorre. O mundo exterior começa a se transformar não porque você o manipula ou controla, mas porque você alterou fundamentalmente a lente através da qual o percebe e interage com ele. Considere sua energia psíquica como uma frequência específica de rádio. Enquanto você vive sob a influência de crenças limitantes, não sou digno de amor, preciso ser perfeito para ser aceito, meu valor depende da minha utilidade. Você sintoniza uma estação que invariavelmente atrai pessoas e situações que reforçam essas convicções internas. Jung compreenderia essas crenças como âncoras psíquicas que fixam sua energia em padrões de experiência cristalizados. No entanto, quando você começa o trabalho consciente de libertação dessas crenças, quando decide acolher integralmente suas imperfeições e reconhecer seu valor inerente, a frequência energética se altera substancialmente. E então, aquelas pessoas que anteriormente pareciam magneticamente atraídas à sua vida, as que manipulavam suas inseguranças, as que reforçavam seus medos, as que de alguma forma diminuíam sua luz, começam naturalmente a se afastar. Essa mudança não requer confrontação direta ou exclusão ativa. É um processo orgânico de desalinhamento energético. Essas pessoas simplesmente não conseguem mais ressoar ou se conectar com a versão mais integrada e autêntica de você que está emergindo. Como uma chave que não mais se encaixa na fechadura, elas perdem o ponto de entrada em sua realidade psíquica. A ciência contemporânea, particularmente nos campos da neuropsicologia e ciências cognitivas, oferece evidências que corroboram significativamente essas intuições junguianas. Pesquisas sobre viés cognitivo demonstram que nossas convicções internas literalmente moldam nossa percepção do mundo. Os circuitos neurais associados à atenção seletiva e processamento de informações operam de acordo com nossas expectativas e crenças pré-existentes. Quando você carrega inseguranças não examinadas, seu cérebro literalmente filtra a realidade, destacando informações que confirmam essas inseguranças e minimizando evidências contrárias. Você registra com mais intensidade as críticas do que os elogios. Interpreta ambiguidades de forma negativa e inconscientemente procura situações que confirmem sua visão limitada de si mesmo. É o que os psicólogos chamam de viés de confirmação, uma tendência universal de interpretar novas informações como confirmação de crenças existentes. Contudo, quando você cultiva conscientemente o amor próprio e a autoaceitação,
Ocorre uma reorganização significativa dos seus padrões neurais. Seu cérebro começa a filtrar a realidade através de uma nova lente. Você nota mais as oportunidades, registra mais profundamente as conexões genuínas e interpreta situações ambíguas de forma mais benevolente. É como se o mundo respondesse diretamente à sua transformação interna, reorganizando-se para refletir sua nova configuração energética. Jung nos ensina que o amor próprio autêntico transcende significativamente a noção contemporânea de autoestima superficial. Não se trata meramente de repetir afirmações positivas diante do espelho, embora práticas afirmativas possam ter seu lugar em determinados contextos. O amor próprio, na concepção junguiana, representa um compromisso profundo e contínuo com a totalidade do seu ser. É a decisão corajosa de confrontar suas sombras, de explorar as feridas primordiais que moldaram suas escolhas de vida e de se libertar das correntes invisíveis que o mantêm preso a relacionamentos e situações que não honram sua essência. Esse processo frequentemente envolve desconforto significativo, pois exige que você olhe diretamente para aspectos de si mesmo que talvez tenha evitado por décadas inteiras. O medo visceral de rejeição, a culpa paralisante por não corresponder a expectativas internalizadas, a dor profunda de não se sentir fundamentalmente amável ou digno. Esses territórios internos podem inicialmente parecer intimidadores, mas Jung nos assegura que esse desconforto é temporário, uma fase necessária no caminho para uma liberdade psicológica que poucos experimentam plenamente. Quando você começa a integrar sua sombra, reconhecendo e acolhendo essas partes negadas de si mesmo, você gradualmente cessa de projetar suas carências e medos nos outros. Você não busca mais validação externa com a mesma intensidade de antes, porque descobriu uma fonte interior de valor que independe das opiniões alheias. E nesse ponto crítico da jornada, as pessoas que anteriormente pareciam drenar sua vitalidade, aquelas que inconscientemente se alimentavam das suas inseguranças ou que precisavam controlar suas escolhas para se sentirem seguras, simplesmente não encontram mais ressonância em sua vida. Jung diria que essas pessoas naturalmente se afastam porque você deixou de ser um receptáculo apropriado para suas projeções. Você não mais espelha as feridas não reconhecidas delas, assim como elas não mais espelham as suas. É uma dança energética sutil, mas profundamente transformadora. Imagine que sua energia psíquica seja comparável a uma residência. Anteriormente, talvez houvesse portas inconscientemente abertas por onde qualquer pessoa podia entrar livremente. Indivíduos que traziam desordem emocional, que despertavam dúvidas sobre seu valor intrínseco, que pareciam diminuir a luminosidade natural do ambiente. Mas à medida que você avança no trabalho interior, você começa gradualmente a fechar essas portas, não por medo ou defensividade, mas por clareza e autodignidade. Você reconhece intuitivamente que seu espaço energético é sagrado e que merecem acesso apenas aqueles que respeitam genuinamente essa sacralidade. E o elemento mais extraordinário dessa transformação: você não precisa trancar essas portas com sistemas elaborados de segurança ou anunciar enfaticamente que determinadas pessoas não são mais bem-vindas. Quando sua frequência energética fundamental se altera, aqueles que não ressoam com ela simplesmente não se sentem mais confortáveis em sua presença. Eles se retiram naturalmente porque não encontram mais os pontos de conexão que anteriormente buscavam. Esse processo de transformação não busca eliminar a humanidade fundamental ou criar uma versão idealizada e irrealista de si mesmo. Jung nos lembra consistentemente que ser humano é abraçar integralmente a dualidade existencial: luz e sombra, força e vulnerabilidade, certeza e dúvida. O objetivo não é erradicar suas imperfeições ou fragilidades, mas reconhecê-las e integrá-las como componentes legítimos do seu ser total. Quando você avança nesse caminho de autoconsciência, você não mais atrai pessoas que exploram suas inseguranças ou vulnerabilidades, simplesmente porque essas inseguranças já não exercem o mesmo domínio sobre sua experiência. Em vez disso, você começa naturalmente a atrair relacionamentos que refletem sua autenticidade emergente. Pessoas que honram seus limites, que celebram suas realizações sem inveja, que o inspiram a explorar novas dimensões de si mesmo sem tentar moldar ou controlar sua expressão. Jung sugeria diversas práticas concretas para facilitar esse processo de transformação interior. Uma delas é o cultivo disciplinado da autoconsciência. O hábito de observar seus padrões de pensamento, emoção e comportamento sem julgamento imediato, mas com genuína curiosidade. Perguntas como: o que especificamente me incomoda nessa pessoa? Ou o que essa situação recorrente está me revelando sobre mim mesmo? Podem ser portais importantes para insights transformadores. Talvez você descubra que sente raiva desproporcional de alguém porque inconscientemente teme possuir as mesmas qualidades que critica nessa pessoa.
Ou talvez perceba que tolera comportamentos que repetidamente o ferem porque internalizou a crença de que o amor autêntico necessariamente envolve sacrifício pessoal ou anulação. Cada descoberta dessa natureza representa uma chave que potencialmente abre novas portas de compreensão dentro de você, liberando progressivamente sua energia psíquica dos padrões limitantes que a aprisionavam. Outro elemento crucial nesse processo é o estabelecimento consciente de limites saudáveis, não como estratégia de punição ou controle dos outros, mas como expressão genuína de autocuidado e autorrespeito. Jung compreendia que respeitar a si mesmo é um componente indispensável para a individuação autêntica. Quando você declina participar de algo que não ressoa com sua verdade interior, quando diz não a situações que comprometem seus valores essenciais, você está simultaneamente afirmando sim ao seu verdadeiro eu. Com o tempo e prática consistente, esses limites se tornam menos uma estratégia consciente e mais uma expressão natural do seu ser integrado. As pessoas ao seu redor intuitivamente percebem essa nova configuração energética, e aquelas que não conseguem respeitar esses limites naturalmente gravitam para fora da sua órbita de experiência. A jornada de individuação junguiana também envolve necessariamente o processo de soltar, liberar conscientemente aquilo que não mais serve ao seu crescimento autêntico. Podem ser relacionamentos que cronicamente drenam sua vitalidade, crenças limitantes sobre seu potencial e valor, ou até mesmo a compulsão de agradar constantemente aos outros como estratégia de sobrevivência emocional. Esse processo de soltar frequentemente desperta ansiedade existencial. O medo do desconhecido, do vazio temporário que pode surgir quando velhos padrões são abandonados, pode ser momentaneamente avassalador. Contudo, Jung nos ensina que esse aparente vazio é, na verdade, um campo fértil de possibilidades. É o espaço necessário onde novas conexões, oportunidades e expressões autênticas podem finalmente surgir e florescer. À medida que você avança nesse caminho, começa a perceber que o amor próprio transcende em muito o conceito abstrato, torna-se uma prática viva, uma orientação existencial. É escolher consistentemente tratar a si mesmo com a mesma compaixão, paciência e gentileza que você ofereceria naturalmente a um amigo querido atravessando dificuldades. É reconhecer profundamente que você não precisa se conformar a moldes externos para ser intrinsecamente digno de amor, respeito e pertencimento. Acima de tudo, é compreender que sua energia vital é um recurso precioso e que cabe fundamentalmente a você determinar como e com quem compartilhá-la. Quando você vivencia o mundo a partir desse lugar de autodignidade e clareza, o universo parece responder em perfeita sincronicidade. As pessoas que genuinamente ressoam com sua autenticidade emergente aparecem naturalmente em seu caminho, não porque você as procura ansiosamente, mas porque existe agora uma harmonia vibratória que as atrai para sua esfera de experiência. Jung nos deixa um convite poderoso que ecoa através das décadas. Conhece-te a ti mesmo. Essa máxima antiga representa o portal inicial para uma existência verdadeiramente autêntica. Quando você se conhece profundamente, reconhecendo e integrando todas as dimensões do seu ser, tanto as luminosas quanto as sombrias, você cessa de procurar externamente o que sempre esteve disponível em seu interior. Nesse momento transformador, o mundo para de apresentar repetidamente os mesmos desafios disfarçados em novos cenários. As relações tóxicas que anteriormente pareciam inevitáveis, naturalmente se dissolvem. As oportunidades alinhadas com sua verdadeira natureza começam a surgir com aparente sincronicidade. E você inicia um novo capítulo de existência caracterizado por uma serenidade que nasce do conhecimento profundo de que você é fundamentalmente suficiente e completo, exatamente como é.